Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em zagueiro do Palmeiras. Cruz Maltino está em busca de um defensor. Essa é a grande prioridade depois da contratação de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Betis. Ele chega por empréstimo até dezembro, com obrigação de compra de 10 milhões de euros. O primeiro nome mais especulado no Vasco da Gama para a zaga foi de Jair, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo. O negócio está praticamente descartado. O Nottingham Forest pede algo na casa dos 15 milhões de euros. Diante dessa realidade, o Vasco trabalha com outras alternativas e nos últimos dias consultou o Palmeiras sobre a possibilidade da aquisição de Murilo, que até a chegada do Barbosa era titular absoluto, formando dupla de zaga com o Gustavo Gomes. O Vasco entendeu que a chegada do Barbosa poderia abrir o espaço para que o Murilo saísse, mas a realidade é completamente diferente. O Abel Ferreira gosta bastante do Murilo e tem trabalhado para que o zagueiro tenha, nos próximos dias, seu vínculo renovado. O contrato atual acaba em dezembro de 2027 e deve ser estendido até dezembro de 2029. Não há interesse do Palmeiras em negociar o Murilo por empréstimo ou em definitivo. Diante disso, o Vasco vai precisar pensar em outros nomes. Alguns dos que já foram especulados pela imprensa: Diego Carlos, que atua no Como, Vitor Tormena, do Krasnodar, e Gabriel Pereira, do Copenhagen. Só para completar, contar que o processo de venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia talvez não seja concluído em 2026. Pelo menos essa é a expectativa de André Sica, advogado da família Lamáquia, nas tratativas com o Cruz Maltino. De qualquer forma, Marcos Lamáquia está disposto a se responsabilizar pelo fluxo de caixa e por eventuais gastos dessa janela de transferências para que o Vasco não tenha prejuízo em meio a essa negociação para a compra da SAF. Bom, o advogado do Marcos Lamáquia, o André Sica, deu uma entrevista hoje ao Globoesporte.com, ao jornalista Rafael Zarco, e garantiu, que a operação da compra da SAF do Vasco vai acontecer, apesar ali das alegações do Flamengo e do presidente do Flamengo. O advogado é o representante de Marcos Lamáquia na operação da compra da SAF do Vasco. Antes de representar o Marcos Lamáquia, ele participou de operações similares no Cruzeiro, no Bahia, no Curitiba e no Bragantino. É ele quem lidera a negociação em nome do empresário Marcos Lamáquia e construiu ali o acordo de investimento com o Vasco da Gama. Nessa semana, o André Sica apresentou o acordo de investimentos à Justiça no processo de recuperação judicial do Vasco. Ao Globoesporte.com, ele comentou em que estágio está a venda da SAF, explica a necessária resolução ali do caso com a 777 e defende o Marcos Lamáquia das acusações de conflito de interesses, já que o Flamengo procurou ali a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, alegando que a venda não poderia acontecer ao Marcos Lamáquia. Enfim, o empresário deixou claro que o Flamengo não preocupa, que a manifestação do Flamengo não preocupa e não vai atrapalhar a venda da SAF do Vasco para a família Lamáquia. Enfim, eu vou colocar aqui o próprio advogado André Sica falando sobre isso. Confira só. Os créditos são do Globoesporte.com, do jornalista Rafael Zarco. A gente tem que falar pouco, porque quando a gente tem negociação em curso, se fala menos e se faz mais. É por isso que vocês não ouviram a gente fazer nenhum comentário ao longo dessas negociações durante todos esses anos, por mais que o Zarco tentasse provocar o tempo todo. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que há negociações, houve negociações, a gente identificou as pessoas que são as pessoas responsáveis por essa negociação, e seja através de uma negociação pelo Vasco, seja através de uma negociação por outros profissionais contratados pelo Marcos, ou seja pela própria Justiça, em qualquer uma dessas três pontas vai se resolver o problema da 777 e o acordo vai ser levado para frente. Então, assim, não é uma preocupação. A gente entende que o assunto 777 é um assunto importante, tanto é que ele, obviamente, faz parte de um dos compromissos firmados dentro desse acordo que a gente fez com o Vasco, mas a gente entende que é um assunto que, como eu falei para vocês, seja pelo Vasco, seja pelos profissionais contratados pelo Marcos,
seja pelo próprio juízo, em um desses âmbitos, o assunto será resolvido tranquilamente. Sinceramente, a gente vê esse problema como um problema completamente desarrazoado, completamente sem fundamento, pelas mais diversas razões. A razão mais óbvia e mais clara é que ainda não existe conflito nenhum, porque nem a operação foi feita. Como eu contei para vocês aqui, a gente tem todo um processo até chegar ao final. E a gente tem 1 ano e meio só. Então a gente está discutindo algo que inexiste por si só, né? Depois a gente tem uma razão um pouco mais até filosófica da questão. Eu acho muito curioso, eu acho até complexo você ver pessoas ou até clubes que deveriam ver essa operação com muito bons olhos, lutando contra isso, porque na verdade assim, o que a gente quer é um futebol forte, a gente quer um Vasco forte, a gente quer um Vasco com as dívidas pagas, a gente quer os credores pagos, a gente quer o Vasco ganhando títulos. É isso que a gente deveria querer. Então, você trabalhar de certa forma para que um bem comum, quase um bem social, não se concretize, me parece até um contrassenso, né? Agora, de uma forma geral, Zarco, também não preocupa. Por quê? Porque o Vasco hoje recebeu já uma interpelação, na verdade um ofício da ANRESP, já vem mantendo tratativas, a gente vem mantendo tratativas com a ANRESP há muito tempo, vem conversando com eles há muito tempo, e assim, a calma que eu posso te passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF, tão simples quanto isso. Por isso que é meio até loucura a gente ficar discutindo isso, porque o Marcos ele tem total condição de implementar qualquer uma das operações que serão sugeridas pela ANRESP. Lembrando que a gente tem 1 ano e meio só de conflito, sendo que esse 1 ano e meio, de suposto conflito, porque ainda há discussão de que o Marcos é alguém absolutamente autônomo, com seus negócios próprios, seus patrimônios próprios, seus interesses próprios. Então, primeiro teria que discutir o conflito técnico, mas se chegando à conclusão que o conflito técnico existiria, ele existiria por menos de 1 ano. E este menos de 1 ano, o Marcos tem total tranquilidade para implementar qualquer sugestão a ser proposta pela ANRESP, qualquer uma. Então, dentro disso, a operação vai acontecer, é importante que se diga. Ela vai acontecer, essa luta contra é uma luta desgastante, é um gasto desnecessário de energia e, ao mesmo tempo, é um recado muito ruim, porque todo mundo deveria estar lutando junto de mãos dadas para a operação não só acontecer, mas como todos os credores fossem pagos, como o Vasco fosse engrandecido, como o futebol carioca fosse engrandecido. Então, assim, uma briga que nem soa bem, sinceramente, mas que não causa nenhum tipo de preocupação. Tá aí, meu amigo, esse foi o representante, né, de Marcos Lamacchia, explicando um pouco mais, falando mais sobre essa venda, enfim, dando mais alguns detalhes, né? Ele até disse também que a expectativa é do negócio ser concluído, enfim, apesar o memorando pode ser assinado a qualquer momento, mas o negócio deve ser concluído mesmo na temporada de 2027. Isso deixou o torcedor um pouco assustado, mas ao mesmo tempo ele diz que a partir dali do memorando assinado, né, o Lamacchia já pode garantir os pagamentos para a próxima temporada, né? Já negociar ali, não, vou assumir ano que vem, pode fazer um negócio aqui que quando eu chegar eu resolvo. Basicamente isso. Eu vou colocar mais um trecho dele falando aqui. A dívida é da RJ, né? É uma dívida bilionária, uma dívida que está 1,3 bi, que mediante negociação ela cai para cerca de 800 milhões. A crescida da dívida fiscal, que são outros 300 milhões, então a gente está falando de quase 1,1 bi em dívidas de uma forma geral,
que precisam ser pagas, tá? Então, esse é o primeiro pilar da operação. É você efetivamente fazer repasse de valores para pagamento dessas dívidas. Então, esse é o ponto básico, tá? O segundo ponto, que é... Então, a gente está chamando isso até de dívidas concursais, extraconcursais, e dívidas até de longo prazo, porque elas foram alongadas através da RJ. Depois disso, você tem outro tipo de dívida, que é a dívida de curto prazo, que é o fluxo de caixa, tá? Hoje existe um fluxo de caixa dentro do Vasco desencontrado entre receita e despesa de mais de 300 milhões de prejuízo, tá? Então, hoje, isso quer dizer o seguinte, hoje o Vasco gasta cerca de 800 milhões e ele arrecada cerca de 500, ou seja, existe um descasamento entre o que eles arrecadam e o que eles gastam. Então, o segundo compromisso do investidor é fazer o aporte necessário para que tanto receita quanto despesa ela se equalize. Agora, até vou me auto-induzir uma pergunta que as pessoas já têm feito, que é a seguinte: poxa, mas e se eu baixar, eu fizer uma boa gestão, baixar as despesas e aumentar as receitas? Pelo acordo que foi feito, eu não posso baixar as despesas. Então, por exemplo, despesas com o futebol, elas têm que seguir o patamar mínimo do que é gasto hoje. Então, na verdade, eu tenho que ou equalizar as receitas ou fazer o aporte. Ou seja, eu estou garantindo, pelo menos em 5 anos, que eu vou equalizar isso, ou seja, eu estou garantindo mais 1,5 bilhão. Tá aí, meu amigo, é isso, hein? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!